Agora travou aqui na hora da gravação. Pronto. Nós paramos, pessoal, exatamente nesse ponto, na nossa aula passada, aonde a gente viu as questões que falam sobre a altura, né? E aí nós tivemos um intervalo entre as alturas. Então, a nossa classe agora não é mais uma classe unitária, não é mais um número fixo. Eu tenho ali um intervalo real representado, né, entre, por exemplo, 1,50 a 1,60. Aqui nós extraímos a frequência absoluta e aqui a frequência relativa. A frequência absoluta é o quantitativo de repetições que a gente tem dessa minha classe, que, por exemplo, na primeira é de 1,50 até 1,59. 1,60 não faz parte da primeira classe, porque 1,60 já começa a fazer parte da segunda, como a gente viu na aula passada. E a frequência relativa já seria ali os 10%, né? Ou seja, o valor que corresponde o meu quantitativo total para aquela minha classe, né? Então, nós temos, por exemplo, na frequência absoluta, 2 casos, né? Como eu coloquei aqui no exemplo, e a referência, e essa frequência relativa refere a 10% do quantitativo de 20, né? Então, a gente vai continuar e tem uma atividade que a gente vai fazer agora. Deixa eu só abrir ela aqui. Esse assunto eu acredito que é bem tranquilo. Acho que vocês não tiveram tanta, pelo menos até agora, não tiveram tanta dificuldade para compreender. E se você não perder nenhuma aula, fica muito mais fácil, né? A hora da compreensão. Então, bora lá, né? Deixa eu colocar aqui. Descer mais um pouco. Eu tenho aqui, por exemplo, vou tentar dar um zoom. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Sim, professor. Então, essa quarta questão, esse quarto exemplo, é um exemplo típico que nós possivelmente podemos ver na nossa avaliação. Ele diz o seguinte: a tabela a seguir refere-se a uma pesquisa sobre gêneros musicais mais vendidos em uma loja de CDs durante um dia. Complete os espaços. Ou seja, a gente tem o gênero ali como classe, né? Tem sertanejo, MPB, rock, pop, e aí embaixo total. Nós temos a frequência absoluta, em onde a gente tem apenas as informações de 20 em sertanejo, 15 em rock e pop 10, e a frequência relativa de 10% e 30%. Então, através dessas informações, deixa eu aceitar o pessoal aqui que está pedindo para entrar. Então, através dessas informações, a gente pode sim extrair as outras, né? As outras informações. Então, nós teríamos que começar, por exemplo, primeiro com a informação que nós já temos que está completa, né? Que informação é essa que está completa, professor? Por exemplo, aqui no rock. Então, a gente precisa saber qual é o valor total. Então, eu já sei que o rock, aqui, ó, marca aqui o rock, ele, na frequência absoluta, eu tenho, por exemplo, 15 CDs, uma venda de 15 CDs diários, e isso representa 30% do meu valor total. Então, o que eu vou fazer agora? Uma regra de 3. Ou seja, vou achar aqui um pouco mais. 30% equivale a exatamente quantos CDs na frequência absoluta? 15. Aí eu vou colocar 100%, equivale ao número X de CDs. Por que o senhor está fazendo isso, professor? Que eu não consegui compreender. Porque, pessoal, eu preciso saber qual é o quantitativo total do número de CDs. Nós já temos que 15 CDs equivale a 30%. Por isso que eu coloquei ali 100% equivale a X. E através da nossa regra de 3, né, multiplicando cruzado, multiplicando esse vezes esse, e esse vezes esse. Eu posso também já cortar um zero daqui, do 30%, para facilitar meu cálculo, com um zero daqui. Deixa eu vir para cá. Então, vai ficar 3 vezes x, vai ser 3x. É igual
10 vezes 15 é a mesma coisa que 150, por exemplo. Então, x é igual a 150 dividido por 3. Então, x só pode ser 50. Ou seja, o meu total de CDs é igual a 50. Então, eu já revelei aqui, por exemplo, o meu valor total, né? Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. Eu já revelei para vocês o meu valor total, através dessa regra de 3 que a gente fez com as informações que constam ali no Bom box. dia, bom dia. Bom dia, Ângelo. O que agora a gente precisa entender é qual é o valor que corresponde, por exemplo, à MPB. Eu posso fazer de duas maneiras. Uma, eu sei que a tabela já está preenchida com 10%. Eu poderia pegar 10% de 50, né? E preencher aqui, né? Então, 10% de 50, ou eu poderia fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui do lado. Ou eu poderia fazer o seguinte. Se o total é 50, eu vou somar todos os outros valores e vou ver quanto é que está dando. 20 mais 15 é igual a 35. 35 mais 10 é igual a 45. Então, eu vou me perguntar, quanto é que está faltando para 50? 5. Né? 5. Excelente. Então, aqui só pode ser 5. Porque o total é a soma de todos esses valores. Se aqui eu tenho os valores iguais a 45, aqui, então, só pode ser 5. Então, aí eu consigo, por exemplo, agora, revelar, né, esses valores. Então, aí o que eu tenho aí? Ó? 20 no total de 50, né? Então, quanto é que... Deixa eu apagar aqui. Esse aqui, pronto. Então, agora que eu já tenho todos os valores da frequência absoluta, agora eu vou fazer os valores da minha frequência relativa. Então, 20 CDs em um total de 50 CDs equivale a quantos por cento? Eu já sei, vou fazer logo aqui de maneira direta, é igual a 40%. Ah, professor, e como é mesmo que eu deveria fazer caso eu quisesse fazer mesmo de cabeça, que eu não quisesse fazer de cabeça, ou que eu quero fazer por regra de 3? Você teria que colocar 20 e 20 está para X% e 50 CDs está para 100%. E aí, você fazendo a multiplicação cruzada, você vai chegar a 40%, né? Você tem que fazer isso também aqui nesse caso, por exemplo, no POP. O POP são 10 CDs de vendas diárias. Então, 10 CDs representam o quantitativo de 20%. Então, com esse quantitativo de 20%, a gente vai somar agora aqui. Vamos ver se está tudo certo. Deixa eu voltar para cá. É com 20. 40 mais 10 é 50. 50 mais 30 é 80. 80 mais 20 é igual a 100%. Então, essa é a prova de que nós calculamos tudo da maneira correta. Então, você verificou ali o total, verificou a porcentagem, bateu os dois, ótimo. Então, esse tipo de questão que a gente pode, sim, lançar na nossa avaliação. Né? Alguém tem alguma dúvida? Professor. Pode falar. Professor. Eu fiz aqui no meu caderno também, mas só que essa primeira conta aí não bateu, não sei porquê. Qual foi a parte, assim, que tu não conseguiu fazer? Esse 20 é igual a X aí, aí 50 igual a 100%. Esse daqui não bate no meu resultado, não. Aí tem que verificar o que foi que ocorreu de errado, porque, assim, o primeiro passo a se fazer é tentar identificar qual é o valor total, né? E aí você consegue tirando, por exemplo, 15%, perdão,
15 CDs equivale a 30%. Aí você faz 15 equivale a 30%, aí 100%, né, equivale a quantos CDs, por exemplo? E aí você consegue, através dessa regra de 3, obter o valor 50 como o valor total. Se o valor total de CDs é 50, aí você faz por subtração, por exemplo. Então, você pode somar tudo, os que já tem, 20, 15, 10, que dá 45, e ver quanto está faltando para 50. E aí a gente colocou aquela informação 5 ali. Após isso, eu tinha a tabela de frequência absoluta completa. E aí ficou faltando apenas a tabela de frequência relativa. Então, é a frequência relativa daqueles valores anteriores. Então, por exemplo, 20 equivale a 40% e 10 equivale a 20%. Se você soma tudo, chega ao total de 100%. Entendido? Deixa eu só... Fechou. Pode falar, pode falar. Alguém falou alguma coisa? Não, eu só confirmei que eu entendi. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Nesse assunto aqui, nós finalizamos. Eu vou encerrar esse slide, essa apresentação, e vou começar uma nova apresentação aqui de um outro conteúdo. Espera aí. Que é a continuidade desse aqui, a parte 2. Esse aqui ficou da aula anterior. Estava faltando fazer só essa atividade. Deixa eu ver aqui. Interromper aqui o compartilhamento. Agora a gente vai falar sobre representação gráfica dos dados estatísticos. Também é muito tranquilo esse conteúdo. Vocês vão ver. Se você estiver prestando atenção, não tem muita dificuldade. Isso aqui. Representação gráfica de dados estatísticos. Deixa eu colocar aqui. Vou botar para compartilhar com vocês aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Sim, né? Ótimo. Então, deixa eu só abrir aqui. Dar um zoom. Então, pessoal, essa questão aqui de representação gráfica desses dados, a gente viu, por exemplo, no slide anterior, que a gente consegue definir os dados em classes, em frequência absoluta e em frequência relativa. E essa representação gráfica, ela é necessária, por exemplo, para que a gente possa dar uma tratativa, para que a gente possa interpretar alguns dados de maneira bem mais simples, apenas com um rápido visual você consegue interpretar algumas informações gráficas. O que a gente vai ver agora é como é o comportamento e como são feitas essas questões desses gráficos. A gente vê muito esses gráficos, por exemplo, nas questões do Enem, que são bastante cobradas como parte de interpretação. Então, o aluno ele precisa observar o gráfico e perceber o que está ocorrendo naquele gráfico para poder marcar a opção correta. Fora isso, nós temos os gráficos presentes no nosso dia a dia, né? A gente, infelizmente, percebe lá no gráfico do coronavírus, quando tem lá uma linha de tendência, onde ele está subindo, ele está aumentando, ele está dentro ali do padrão de estabilidade. Então, a gente convive com esses gráficos, né? E fora também em outras situações. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a leitura, e vocês vão perceber que é muito simples essa questão dos gráficos, né? Mas, caso surja alguma dúvida de vocês podem se manifestar a qualquer momento, né? Então, deixa eu só ver aqui, tem alguém falando comigo aqui?
Então, bora lá. Não se esqueçam, por favor, de colocar o nome de vocês no chat, né, com o nome completo de vocês e a turma, porque é a partir daí que nós vamos fazer as nossas chamadas, né? Então, deixa eu colocar, vamos lá. A representação gráfica de dados estatísticos fornece uma visão de conjunto mais rápida que a simples observação de dados numéricos em uma tabela. Vamos estudar agora os principais tipos de gráficos estatísticos. Como eu falei anteriormente, é com essa facilidade em que os gráficos, eles acabam dando uma interpretação maior para os nossos dados, que a gente já conversou sobre dados na aula anterior. Aí tem aqui, gráficos de linha, né? É o primeiro tipo de gráfico. São muito utilizados para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante certo período. Aparece frequentemente na observação de dados ao longo do tempo, né? A tabela abaixo mostra a venda de impressoras. Deixa eu ver se é aqui. Vou poder uma travadinha aqui, foi. Não se esqueçam de colocar no chat aí a turma de vocês aí. O nome completo e a turma. Isso é importante. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora deu uma travada aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui de novo. Agora foi. Pronto. Vai aparecer agora aí para vocês. Beleza? Então já deve ter aparecido aí para vocês, né? Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu só desci aqui um pouco, né? Desci até demais por sinal. Então a gente tem, por exemplo, uma tabela que nos informa, deixa eu até tentar dar um zoom aqui maior, para que vocês possam ver. O meu mouse está meio ruimzinho. Vamos ver aqui. Tá ótimo. Então diz o seguinte, a tabela abaixo mostra a venda de impressoras de uma loja de informática no primeiro semestre de um determinado ano. Então, o que a gente tem ali? Uma tabela, ao lado direito, aonde eu tenho, por exemplo, no mês de janeiro, 60 impressoras. No mês de fevereiro, eu tenho, deixa eu ver aqui, no mês de fevereiro eu tenho 50 impressoras. No mês de março, eu tenho 70 impressoras. No mês de abril, eu continuo com 70 impressoras. E no mês de maio, 110. E no mês de junho, o número é 120. Então, por meio desse gráfico, a gente vai conseguir perceber se houve um aumento ou houve uma queda nesse número de vendas, em qual momento houve esse aumento e essa queda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Apenas preencher as informações, né? Deixa eu botar aqui, desenhar para azul. Então, no mês de janeiro, segundo a tabela, se nós fôssemos botar, ele diz que nós tivemos 60 impressoras, né? Então, nós vendemos 60 impressoras. O que eu vou fazer? Eu vou observar aqui os valores, ó, reparem que eu tenho aqui, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui são o quê? As informações das impressoras, certo? O quantitativo de impressoras. E aqui embaixo, eu tenho aqui, por exemplo, os meses, né? Então, é uma relação entre impressoras e meses. E é super fácil da gente conseguir montar. Como assim, professor? Como é que a gente vai fazer? Olha aí, ó. Em janeiro foram 60 impressoras. Então, aqui, janeiro, tá bem aqui. 60, eu vou subir isso aqui tudinho, ó. E eu vou colocar bem aqui. Que é o ponto de interseção entre esses valores. Então, eu vou colocar bem aqui. Vou fazer uma bolinha ali, azul, né? Essa é a minha bolinha azul. Por que o senhor fez a bolinha azul bem aí, professor? Porque, ó, janeiro, 60 impressoras, né? Não foi isso que a gente viu aqui? Então, eu vou colocar uma bolinha azul no 60 e no número janeiro. Em fevereiro, foram 50 impressoras. Então, vamos ver aqui, 50, fevereiro, vou subir aqui tudinho, ó, e vou até 50. Vou marcar bem aqui. Olha onde é que está o 50 aqui, ó. E janeiro, opa. O 50 está bem aqui.
e o fevereiro está bem aqui. Super fácil isso aqui. Alguém está com dúvida de como é que eu estou marcando isso aqui? Ou não? Não, até que tá fácil aí. Tá tranquilo, né? Então, março. Em março, foram 70 impressoras. Em março, 70 impressoras vão ser bem aqui, ó. Aqui é março. Em abril, foram 70 impressoras. 70 impressoras em abril vai ser bem aqui. Em maio, são 110 impressoras. 110 já está lá em cima. 110 aqui em maio. E em junho, foram 120 impressoras. Então, em junho, eu já vou colocar um pouco mais ali em cima, né? Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu botar aqui para reposicionar. Ótimo. Então, a gente tem, por exemplo, agora é só ligar aqui os pontos, né? Vou ligar com verde. Então, nós tivemos essa trajetória bem aqui. Pronto. Então, nós tivemos mais ou menos essa trajetória bem ali como eu marquei. E a gente pode perceber que, ao lado direito, nós tínhamos apenas as informações. Deixa eu colocar aqui. Ao lado direito, nós temos apenas as informações dos meses. Agora, ao lado esquerdo, nós temos um gráfico, né? E esse gráfico, ele me permite uma maior compreensão do que ocorreu. Olhem só, eu consigo perceber que entre os meses de janeiro e fevereiro, houve uma queda, né? Visualmente aqui, eu consigo já perceber que houve uma queda. E essa queda, eu poderia facilmente descobrir quanto é que foi essa queda, né? Então, se houve uma queda, bastaria eu pegar o valor de janeiro, que foi 60, menos o valor de fevereiro, que é 50. Então, houve uma queda de 10 impressoras, né, da venda de 10 impressoras. Já de fevereiro a março, nós tivemos um aumento nessas vendas. E esse aumento foi de quanto? Em fevereiro, por exemplo, nós tivemos 50. Em março, nós tivemos 70. Então, a diferença entre os dois, houve um aumento de fevereiro para março de 20 impressoras. Já de março a abril, o que a gente percebeu? Que nós temos 70 nas duas. Então, se estabilizou. Continuou vendendo o mesmo valor. Não houve nem aumento e nem queda. Já de abril a maio, houve um aumento considerável, né? Nós tínhamos 70, passou para 110, e de março, de maio a junho, houve um aumento pequeno, né? Ali, por exemplo, de 10, um aumento de 10 vendas ali. Então, o que eu quero que vocês consigam compreender? É que, por exemplo, aqui entre abril e maio, houve uma venda maior do que os outros períodos. Então, a gente visualmente consegue perceber a diferença entre eles dois, né? Então, são uma diferença aí de 40 pontos, por exemplo. Então, quanto mais inclinada for aquela reta, por exemplo, maior foi o número de aumento ou a redução no valor, por exemplo, de qualquer coisa, de venda, de produto, de qualquer coisa. Deu para entender essa questão aqui do gráfico? Bem tranquilo, né? Tá, Tá tranquilo, né? sou bem tranquilo. Tá, por enquanto sim. Então, por exemplo, nós poderíamos identificar também quantos por cento teve de queda de, deixa eu ver aqui, de janeiro para fevereiro, por exemplo. Então, eu teria que fazer o quê? Se eu quisesse saber aqui quantos por cento houve de queda de janeiro para fevereiro. Então, eu sei que em janeiro eu vendi 60, e 60 equivale a 100%, só fazer uma regra de 3, pessoal. 60 equivale a 100%, e em fevereiro caiu 10, né? Então, eu quero saber essa minha queda de 10 equivale a quantos por cento? Então, 10 equivale a quantos por cento?
Fazendo essa regra de 3 aqui, né? É só cortar o 6, o 0 aqui, o 6 e o 0 aqui. Vai ficar 6x. 6x é igual a 100. Então, x é igual a 100 dividido por 6. X é igual a aproximadamente 16,6%. Então, por exemplo, nós poderíamos analisar aqui de janeiro a fevereiro, nós tivemos aí uma queda de 16%. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito aqui? Eu acredito que não, né? Vamos ver só a última aqui para finalizar, né? Gráfico de barras, né? Nesse tipo de gráfico, as barras podem estar dispostas verticalmente ou horizontalmente. Vejam como um exemplo. Olha nesse exemplo 2, esse outro tipo de gráfico, né? Em uma sala com 35 alunos, o número de acertos de uma avaliação composta por 10 questões é fornecido pelo gráfico abaixo. Então, nós temos, por exemplo, 5 acertos. Nós temos aqui, por exemplo, em uma parte, os alunos. Vou tentar descer mais um pouquinho aqui. Em uma parte, os alunos. E a outra parte, os acertos. Então, eu poderia dizer que em 5 acertos, houveram apenas 3 alunos. Então, nessa parte aqui de acertos, eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, assim que é o gráfico de barra. Caramba. Peraí. Ele vai consumir toda essa região aqui, ó, com uma barra. 5 acertos, apenas. Opa. Esse intermédio bem aqui, ó. De 5 acertos, apenas 3 alunos conseguiram, né? Então, de 6 acertos, quantos alunos conseguiram? 5. Então, em 6 acertos, ele vai até o número 5. Vou pegar aqui. Então, são barras, né, pessoal, que vocês devem observar. Esse é o tipo de gráfico barra. 7 acertos foram 8 alunos. Então, 7 acertos foram 8 alunos. Vou fazer aqui, ó. Minha barra aqui. Opa, o barra ruim. Então, aqui seria um quantitativo professor? de... Oi? Pode falar. Pode falar. Se fosse comparar qual dos dois gráficos seria o mais fácil de fazer, esse daí seria muito mais fácil que o outro. Mas só que os dois são fáceis. Mas esse daí é mais que o outro. Se fosse comparar. Sim, exatamente. E você consegue perceber a evolução, às vezes, um pouco mais fácil nesse gráfico aqui. Boa comparação, interessante. Com 8 acertos, houveram 9 alunos. Então, aqui nós teríamos o quê? 9 alunos aqui com 8 acertos. Isso é ruim de desenho, não se preocupe com relação a isso. O importante é que vocês compreendam, né? Aqui era para ter uma barra reta, né? Pronto. Seria mais ou menos assim. Com 9 acertos, houveram apenas 6 alunos. Então, aqui, entre o 9... Com 9 acertos, houveram apenas 6 alunos. E, por último, 10 acertos, houveram apenas 4 alunos. Vamos bater ali o 4, né? Então, a gente consegue perceber, através desse gráfico, que eu tive, por exemplo, uma concentração maior de notas de pessoas que tiraram 7 e 8. Eu posso rapidamente perceber que as maiores notas, o maior quantitativo de pessoas tirou 7 e 8. E pouquíssimas pessoas tiraram 5 e pouquíssimas pessoas tiraram também 10. E esse seria, por exemplo, esse meu gráfico de barras, né? Então, assim a gente finaliza por aqui por hoje. Alguém tem alguma dúvida? Esse assunto é bem tranquilo, né? Estatística é tranquilo. E professor, só uma observação. Pode falar. Pode falar, Ivan. Se fosse para comparar o quanto as pessoas cresceram em cada prova, aí o primeiro resultado para o segundo seria 20% dos dois, o terceiro seria 10%,
aí seria uma queda de 30% no terceiro e uma queda de 10% no último, certo? Desculpa, eu não consegui compreender. Tu falas com relação Esse gráfico. a relação entre acertos e alunos? É, o tipo do primeiro semestre, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aí eu tô fazendo uma comparação, tipo, de 20% nos dois primeiros, de 10% no terceiro, uma queda de 30% no quarto e uma queda de 10% no sexto. Muito bem. Muito bem. Eu não cheguei a fazer, por exemplo, a porcentagem dessa diferença entre esses dois valores, mas a gente vai começar a falar isso na nossa próxima aula, porque a partir desses gráficos, isso que é interessante, que você consegue extrair qualquer informação. Você consegue ver uma tendência de crescimento ou uma tendência de queda. E esse gráfico, inclusive, que nós estamos mostrando aqui, é praticamente o mesmo gráfico do coronavírus, que o pessoal coloca lá, né? Eles botam lá aquela linha, aí houve um aumento de não sei quantos por cento, houve uma queda no número de mortes de não sei quantos por cento, né? Acho que vocês já viram isso aí nos jornais, né? Bom dia, professor. Alguém levantou a mão aqui? Bom dia, Renato. Alguém quer falar alguma coisa? Mas muito bem, Elivan, gostei da sua participação. Era porque eu tava só experimentando uma fórmula nova de fazer as coisas, entendeu? Aí eu só comparei, porque parece bem fácil, aí eu deixei um pouco mais difícil para mim. Ah, muito bem, muito bem. Mas alguém tem alguma consideração para fazer, pessoal? Depois se eu dar uma revisada, porque eu entendi bem pouquinha coisa, mas é pouquinha coisa mesmo, pessoal, só para relembrar depois. É bom depois dar uma olhada no canal lá do YouTube, que os vídeos estão ficando disponíveis lá, pessoal, e o pessoal não está acessando, né? Depois eu vou deixar, se tiver um baixo movimento, infelizmente eu vou parar de gravar, porque é o intuito para que vocês possam assistir, né? Eu tô assistindo Então, toda vez, Depois professor. eu vou lá no seu PV para perguntar umas coisas sobre a aula, porque eu não entendi algumas partes dele. tudo bem, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu estou à disposição, qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês estão lá no grupo, e eu estou disponível aí para vocês. Pessoal, até professor, o nosso próximo encontro. Diga, Ivan. tem como eu fazer um gráfico depois de mostrar pro senhor? Tem, ótimo, gostei. Pode mandar e me manda lá no WhatsApp para mim, por favor. Tá certo? Obrigado. Tá ótimo, então. Pessoal, até a próxima, o nosso próximo encontro. Aí, Elias, depois eu te explico. Manda Valeu, lá no teste no professor. PV. Valeu, Gabriel. Valeu, Elias. Vai, professor.